Elasticidade preço da demanda. Muito pouca gente sabe o que é isso. É um termo técnico da economia, mas tem impacto na vida da gente e ajuda a gente a entender como a gente pode proceder melhor como consumidor e como empreendedor. Fique com a gente para saber disso, porque aqui a economia não é bicho-papão. A economia, como a gente já viu aqui, ela é a ciência do cotidiano. Ela explica exatamente o conjunto das trocas que nós estabelecemos no cotidiano. E, numa sociedade capitalista, cada bem, cada produto, cada mercadoria contém propriedades que estabelecem e influenciam elementos para essa relação de troca que nós travamos no dia a dia. Então é muito importante você perceber a natureza da elasticidade de cada bem na hora dessa troca. O que é que a gente chama de elasticidade? Elasticidade, a economia se refere à propriedade das mercadorias de variarem a quantidade consumida, a quantidade demandada, em função de uma dada variação no preço. Ou seja, quando o preço de um produto sobe, a tendência é o consumidor comprar menos. A tendência, portanto, é a demanda reduzir. Mas acontece que o que a gente descobriu estudando economia? Que tem produto que reduz mais a demanda do que outros. Essa variação na redução da demanda é a tal elasticidade, preço da demanda. E que é útil para a gente começar a pensar e a entender a nossa relação com o mercado, com a economia. Se você recebe o aumento da energia elétrica, quanto de energia você vai poupar? Né? E nós estamos assistindo várias vezes agora, nos últimos tempos, aumento de combustível, aumento de energia elétrica, que são bens essenciais. Então veja, aumentou 10%, 5% que seja a energia elétrica. Quanto é que você vai diminuir o consumo de energia elétrica na sua casa? Em geral, as pessoas acabam no primeiro dia, no segundo dia, apagando luz, deixando de usar o ar-condicionado. Mas à medida em que vai entrando na rotina, nos seus hábitos, os seus costumes, o seu dia a dia, isso implica na sua qualidade de vida. Ora, você tem um ar-condicionado, que consome bem energia, e aí você vai desligar e dormir sem o ar-condicionado? Essa não é a tendência da maioria das pessoas. Então, mesmo tendo aumentado o preço da energia, a tendência é manter o consumo, é manter a quantidade demandada, o que é uma vantagem para setores, inclusive, monopolistas da economia. Ao passo que, por exemplo, um produto, um bem como cinema. Na nossa cultura, infelizmente, o cinema não é uma prioridade, não é visto como um produto, uma mercadoria, um elemento fundamental. Então, quando você vê que aumentou o preço do cinema, você já opta para comprar, para adquirir outra coisa, né? E até mesmo como lazer, optar por outras opções. Então, isso mostra que, quando tem um aumento num produto como cinema, que nós não entendemos como fundamental, aí você reduz o seu consumo. Você até corta aquele item do seu consumo. Já energia elétrica você não corta, mesmo que tenha um aumento de preço importante. Então, esse tipo de produto, essa diferença, está na essenciabilidade, ou na importância que esse bem tem para a sua qualidade de vida. E é óbvio que isso é uma questão cultural, é do hábito de consumo de cada sociedade. Então, veja, tanto como consumidor como empreendedor, veja a margem que você tem para trabalhar entre preço e demanda e consumo, estudando a natureza da elasticidade de cada bem. Tente reduzir aqueles bens que se tornam essenciais, porque você adota como essencial, como eu falei, essa é uma demanda que também tem um fator cultural, né, que é diferente da energia. Energia é estrutural, mas existem muitas coisas que nós estabelecemos como cultural e que tornamos isso um consumo essencial. E aí, nosso orçamento vai se dirigindo para esse consumo, mesmo quando aumenta o preço.
E chega o ponto de que, para eu manter o consumo desse bem que eu julgo essencial, eu corto do meu orçamento o consumo de outros produtos, de outras mercadorias, que também vão ser importantes para o meu pacote da minha qualidade de vida. Então, essa referência da elasticidade, preço da demanda dos produtos, é importante. Raciocine e melhore a sua qualidade de vida. Porque aqui, economia não é bicho-papão.